A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadal e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, culto e tudo na Bíblia, tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três formas que nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja Santa Santos, e ministrar 22 livros e capítulo com orações, de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Livro. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja Santa Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo a palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro dos 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 18 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou dar início à oração para estar apresentando as minhas mãos para dar início aos sorteios. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Linda Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar os corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, a vida e espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Gratidão também pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Lucas, com 24 capítulos, é o primeiro livro de hoje, e o segundo livro, 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23, é o primeiro livro de hoje. Lucas, capítulo 23, que contém 56 versículos. Lembrando que quando nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Lucas, capítulo 23. O Senhor Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram o Senhor Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibido dar tributo a César e dizendo-se Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu o Senhor Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 17 versículos. Permaneceis firmes, devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, isso por palavra, seja por epístola. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 repões santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão, e libertando com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e no muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 repões santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 repões santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Hoje eu irei sortear primeiro, falar primeiro dos rebanhos de números pares e logo após eu falarei os ímpares. Dois 70, 1 e 69, 2,70, 1 e 69. Dois 70, 1 e 69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Marcos,
com 16 capítulos. Marcos capítulo 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Marcos capítulo 9, para o rebanho santo número 2, 71 e 69. O capítulo 9 do livro de Marcos contém 50 versículos. Os escândalos. E quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as 2 mãos. Ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Êxodo com 40 capítulos. 38. Êxodo capítulo 38. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61, capítulo 38 do livro de Êxodo contém 31 versículos. O átrio. A seguir fez o átrio para o lado das suas cortinas do átrio eram de linho fino, trançado de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos dessas colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos da coluna e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas faixas eram de prata. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao livro. Seja você também parte desse rebanho. Escolha seu número. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 16 contém 21 versículos. As 7 últimas pragas. Eis que venho como ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja sua vergonha. Então congregaram os reis nos lugares em que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz no templo do céu, no trono, dizendo: está feito. E houve relâmpago, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao livro.
1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios. Vou lançar o capítulo. Capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios contém 24 versículos. Pedidos pessoais, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, e para que me caminheis para onde quer que eu for. Não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, que contém 33 versículos. Palavra de Agur, filho de Jaqué de Massá, este homem disse a Itiel, eu o cal. Na verdade que eu sou mais bruto que todos, não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Conte-me se é que o sabes. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65, 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Segunda Coríntios, capítulo 8, que contém 24 versículos. A coleta para os santos pobres de Judeia. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade, pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e privilégios de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. Atos, com 28 capítulos. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Capítulo 8. Atos, capítulo 8, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Atos, capítulo 8, tem 24 versículos. A coleta para os santos pobres da Judéia. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus, dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo.
Perdão. Estou lendo de novo, 2 Coríntios, capítulo 8. Rebanho Santo de número 864, o livro é o livro de Atos, também capítulo 8. O capítulo 8 do livro de Atos contém 40 versículos. Evangelho em Samaria. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, chamada Reconstrução do Templo. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Mas antes de dar continuidade ao sorteio dos próximos rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDinho. Vamos dar continuidade ao sorteio. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel capítulo 14. Contém 52 versículos. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Certo dia disse Jonatas, filho de Saul, a seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Mas não fez saber seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens, entre os quais se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme, e do outro lado outro. E o nome de um era Bozes, e o nome do outro, Sené. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Disse Noemi a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, acrescentou Noemi. Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: Bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que em outra lavoura não te moleste. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas até que a colheita de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos.
próximos. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67, Neemias com 13 capítulos. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67, Neemias, capítulo 13. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão, água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, os nossos deuses converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos da descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdotes, foram encarregados dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51, Obadias com um capítulo. O capítulo do livro de Obadias contém 21 versículos. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. No dia do teu desterro não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem entender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminar o que escapasse, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeres, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Moacir. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O número é 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Esther capítulo 3. Esther capítulo 3 contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 24, 48. 24 e 48. 23 e 47, Esther capítulo 3, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Seja muito bem-vindo, Moacir, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de rebanho para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar da sua coração nesse momento. Esther, capítulo 3, que contém 15 versículos. A trama de Amon para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amon, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou
dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeceis ao mandamento do rei? Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos. De sorte que o fizeram saber a Amã para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhe tinha declarado que era judeu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 14, 54, 13 e 57. 14, 54, 13 e 57. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2, 1 João capítulo 2, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 1 João capítulo 2 contém 29 versículos. O mandamento do amor. Aquele, porém, diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 3 João com 1 capítulo. E contém 15 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. O monte do Senhor. Capítulo 4 contém 13 versículos. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e correrão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem as espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3.
Para o rebanho santo de número 36 e 35, o capítulo 3 contém 18 versículos. A guarda da língua, meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da Segunda Crônicas. 22, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Segunda Crônicas, capítulo 22, que contém 12 versículos. Acasias, rei de Judá, os moradores de Jerusalém disseram a Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar. E 1 ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram os membros da família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem no seu Espírito junto conosco recebam a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando da depressão e opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Colossenses com 4 capítulos e Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. É o penúltimo livro de hoje. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Senhor, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendeis um Senhor nos céus. Tendes um Senhor no céu. Exortação, oração, a sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para o que manifeste como devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. Efésios com 6 capítulos, é o último livro de hoje. Capítulo 3, Efésios capítulo 3. Que contém 21 versículos. Oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que o Cristo habite pela fé do nosso coração,
do vosso coração e oro para que, estando arraigados e afundados em amor, glórias ao Senhor Deus, eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindos. Leonilda, muito bem-vinda, Leonilda. Mentalize, escolha o número de 1 a 22 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso através desse sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Mentalize o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale com você. 19, você que mentalizou o 19 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 23. Você que mentalizou o 14 vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, Marcos, capítulo 9. Você que mentalizou o 8, Êxodo 38. Você que mentalizou o 3, Apocalipse 16. Você que mentalizou o 17, 1 Coríntios, capítulo 16. Você que mentalizou o 11, Provérbios, capítulo 30. Você que mentalizou o 10, 2 Coríntios capítulo 8. Você que mentalizou o 7, Atos capítulo 8. Você que mentalizou o 9, Ageu capítulo 1. Você que mentalizou o 1, 1 Samuel 14. Você que mentalizou o 21, Rute capítulo 2. Você que mentalizou o 16, Neemias capítulo 13. Você que mentalizou o 20, é o livro de Obadias. Você que mentalizou o número 6, Esther capítulo 3. Você que mentalizou o 15, 1 João capítulo 2. Você que mentalizou o 13, 3 João capítulo 4. Você que mentalizou o 12, Miqueias capítulo 4. Você que mentalizou o 2, Tiago capítulo 3. Você que mentalizou o 18, 2 Crônicas capítulo 22. Você que mentalizou o 5, Colossenses capítulo 4, você que mentalizou o 22, Efésios capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês agora mais uma denúncia. Que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco nas 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7.
não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 19, Lucas 23, o 14, 2 Tessalonicenses 2, o 4, Marcos 9, o 8, Êxodo 38, o 3, Apocalipse 16, o 17, 1 Coríntios 16, o 11, Provérbios 30, o 10, 2 Coríntios 8, o 7, Atos 8, 9, AG1, o 1, 1 Samuel 14, o 21, Ruth 2, o 16, Neemias 13, o 20, Obadias, o 6, Esther, o Esther capítulo 3, o 15, 1 João capítulo 2, o 13, 3 João, o 12, Miqueias 4, 2, Tiago 3, o 18, 2 Crônicas 22, o 5, Colossenses 4, 22, Efésios 3. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários, eu digo o seu nome, confessa e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça sua leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito a muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, alma, de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco nos privados dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios importantes em você, seguidor inscrito ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente do monte, você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã
na arroba Igreja Tentações na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Luciana, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Só em você se inscrever no canal, de você curtir, de você comentar, você já está recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus corretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais você vai abrir o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada, mensagem dos séculos. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% das Escrituras Sagradas. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, do Canadá, do Paraguai, da Espanha, da França, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.